Amados irmãos e irmãs, no caminho litúrgico deste ano, nós refletimos antes da Quaresma sobre a criação do homem, o pecado, a morte de Abel por Caim. E hoje nós chegamos no dilúvio. Primeira leitura que ouvimos. Onde o pecado tinha de tal forma tomado conta da humanidade, que até o texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas não é que Deus se arrependeu de ter criado. Deus, como Pai, precisava dar uma solução para o problema que o homem estava. E a solução foi o dilúvio. Mas a sua misericórdia é tão grande que no meio desses homens ele encontra Noé, fiel a Deus, temente a Deus. E ele fala para Noé: constrói uma arca e vai para dentro dela com a sua família, porque de ti eu vou fazer uma nova humanidade. E de fato, aconteceu esta inundação que já, vamos dizer, antevê para nós hoje, né, as águas que salvaram Noé e sua família. E é pelas águas que nós inserimos-nos na igreja, pelo batismo, lavando-nos dos nossos pecados. Em vez das águas serem castigo, elas se tornam salvação. Desde o princípio, desde quando o homem pecou, Deus dialoga com o homem e faz propostas a ele. E várias vezes Deus renovou a aliança com o seu povo. Não é a primeira vez que Ele renova a aliança. Ele está constantemente renovando, até quando Ele envia o seu próprio Filho para constituir uma nova e eterna aliança de salvação. E depois de Jesus, não teve mais alianças, porque Ele cumpriu todas as alianças e Ele selou com Deus uma aliança eterna de salvação. O que Deus estabelece com Noé, dizendo, aí nós podemos pensar assim: Deus pegou o seu arco de guerra e foi combater os homens pecadores. E depois Deus falou para Noé: eu não vou mais castigar a humanidade dessa maneira. Por isso eu coloco o meu arco entre o céu e a terra para servir de sinal. Quando aparecer o arco, eu vou lembrar do dilúvio e não vou mais permitir que o homem seja destruído pelo dilúvio. É interessante esse sinal para nós refletirmos nesta leitura que acabamos de ouvir. Mas nós vemos aí um Deus que tem compaixão, que quer salvar e quer dar continuidade. E nós somos a continuidade desse acontecimento. Mas esse acontecimento, ele tem um desfecho na pessoa de Jesus, que depois de ter sido batizado por João, é levado para o deserto. E ali ele é tentado. Deserto. O que é um deserto? É um deserto, não tem nada lá. Porque é deserto. É sol, calor, poeira. O deserto da geleira só tem gelo. E o mar só tem água. Só para a gente entender o que é deserto. Mas o deserto tem um significado muito grande para a história da nossa salvação e para a nossa história cristã também. Porque o povo passou 40 anos no deserto, sendo purificado por Deus. Então o deserto é um lugar de purificação.
e é um lugar de fortalecimento também para o fiel. Jesus não precisava ser purificado, mas nós precisamos ser purificados. Por isso ele, por primeiro, o homem sem pecado, passa pelo processo de tentação que todos nós passamos e vence a tentação, para dizer para nós que nós também temos capacidade de vencermos as tentações. Por isso, quando se sentir que você está no deserto e os inimigos nossos e de Deus estão ao nosso redor, querendo nos provar, nos pôr à prova, saiba que Deus nos deu a capacidade de vencer a tentação. Só lembrando, quando Caim pensava em matar Abel, Deus disse para ele: olha, presta atenção no que você está pensando aí, rapaz. Controla isso. Você tem poder sobre isso. Faça o bem e andará de cabeça erguida. Foi o conselho que Deus deu para Caim. Mesmo assim, ele não ouviu o conselho de Deus e matou o seu irmão. Mas Jesus passa pelo deserto, como fazendo a história do povo. E no deserto ele vence as tentações, para nos ensinar como vencer as tentações dos desertos da nossa vida. Em vez de ficarmos chorando, lamuriando por estarmos no deserto, não. É nós fortalecermos em Deus, confiar nele e ter presente a sua palavra. Porque Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás, somente a Ele adorarás. Foram as respostas que Jesus deu a Satanás no deserto. Mas, amados irmãos, Jesus, Ele vem completar o tempo previsto por Deus da salvação, dizendo para nós: o reino de Deus está próximo. Próximo quer dizer no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. O reino dele está no meio de nós. Completou-se o tempo. A espera do Messias completou-se. Agora ele está no meio de nós. Então qual é a atitude diante do Messias que está no meio de nós? Convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é a boa nova trazida por Jesus. Evangelho esse que nós ouvimos todos os dias e todos os domingos na Santa Missa. Evangelho esse que deve ser o norteador da nossa vida, o orientador da nossa vida, a luz que nos conduz nesse mar, nessa inundação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É verdade. O mundo se derreteu. Existe até um autor que fala sobre isso, que é Zygmunt Bauman. Fala do mundo líquido, né? Que todos os valores, todas as coisas foram se diluindo, se diluindo, se diluindo. Estão acabando de acabar com a família, acabar com a pessoa humana, acabar com as instituições, acabar com os poderes, tirar a autoridade de quem tem, sabe? Diluir tudo isso. E no meio de tudo isso, há aqueles que gritam, né? Querendo encontrar algo seguro, algo firme, algo onde se apoiar e não acha. Então cada opinião quer se estabelecer como regra absoluta para todo mundo. Essa ala, esse pensamento, ou essa ideia quer se tornar absoluta sobre todo mundo. E já que esse mundo se tornou um mundo egoísta, um mundo onde cada pessoa é a sua verdade, todo mundo quer achar que ele é a verdade absoluta. E muitos não sabem nem para onde ir. Parece que até mesmo as coisas de Deus parece que se diluíram. Parece que Deus se diluiu, a igreja se diluiu. Então se ataca a igreja, se ataca os dogmas da igreja, se ataca a fé da igreja e tentam destruir a figura, a personagem, tentam destruir o próprio Deus, as imagens, tudo mais, tentam destruir, quer dizer, quebrar aquele significado, quebrar aquele valor para que não tenha mais valor.
na ilusão de que daí vai surgir um mundo novo, vai surgir um novo guia, uma nova pessoa que vai dar a direção para todo mundo, que vai salvar todo mundo, ou que vai dar comida para todo mundo. É esse mundo que nós vivemos. E o que nos salva nesse mundo é a barca de Cristo. Quem está na barca de Cristo está salvo. Quem não está na barca está morto. É como nos tempos de Noé. Nós estamos num dilúvio, num avalanche de mentiras, que querem ser verdade e querem fazer com que nós engolamos a mentira como verdade. E a mentira é mentira, nunca foi verdade, nunca será verdade. E o resultado de tudo isso vai ser o quê? A humanidade vai se convencer do seu pecado. A humanidade vai se convencer do erro que cometeram. E se Deus quiser, e se o homem responder favorável, nós teremos um mundo novo. Não como imaginam que vai ser, não como imaginam que querem ser. Porque Deus é o Senhor do mundo. E Jesus é o Senhor do mundo. E quem é o homem para querer construir um reino independente de Deus? Quem é o homem? Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, os tempos difíceis que nós estamos vivendo não devem de maneira alguma tirar de nós o foco da nossa fé. Em quem nós devemos crer? A quem nós devemos ouvir? Devemos ouvir aquele que desde sempre, desde toda a eternidade, sempre foi verdade. É esse que nós temos que ouvir. E a conversão que Jesus propõe para nós, a conversão nada mais é do que uma mudança profunda e radical de mentalidade. A nossa mentalidade foi cerceada com muitas mentiras, com muitas falsas doutrinas, ou com falsos ensinamentos, ou com falsos entendimentos. Nós temos que romper com tudo isso, com essa mentalidade mundana e todos os quadros de valores mundanos, e fazer opções fundamentais. Opções quer dizer que tem base, que tem sustentação e que é garantia. O valor da pessoa humana, o valor da dignidade humana, o valor da fé. Deus, fundamento, base da nossa fé. O imutável, o que não se deixa corromper, o que não se move por todo o movimento que o mundo faz, mas que está sempre de pé, presente no meio de nós, na pessoa do seu Filho, que rege esse mundo, e que caminha no meio de nós, e que nos chama a esta conversão, a essa mudança profunda de mentalidade, de valores, e fazer opções fundamentais. O homem deve crer em alguma coisa, em alguém. O homem não vive sem uma fé. Há os que creem nos mitos do tempo, né? Tem tantos mitos aí no nosso tempo. Há pessoas que creem nos mitos, né? Nas solicitações publicitárias, no puro egoísmo pessoal que bloqueia e esteriliza o homem. Como falta senso, bom senso nas pessoas. Acredita em qualquer coisa que se fala. Dá valor a qualquer besteira que se fala. Achando que quem falou é o verdadeiro, é o que sabe tudo, é o que conhece tudo. Não conhece. A nossa fé, meus irmãos, ela tem DNA, ela tem palavra de Deus, não é palavra de homem. A palavra de homem muda conforme o calor e o sabor das coisas e os desejos das coisas. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. O que ele considera iniquidade é iniquidade sempre. O que ele considera pecado é pecado sempre. Não mudou nunca isso. E converter é nós abandonarmos tudo isso e começarmos a ouvir a Deus, e começarmos a obedecer a Deus, e
e começarmos a viver realmente como filhos de Deus, contra tudo e contra todos nesse mundo, porque nós somos odiados pelo mundo porque nós amamos a Deus, nós somos odiados pelo mundo porque nós não fazemos o que o mundo quer que faça, mas nós fazemos aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus nos orienta, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que é honroso. O mundo odeia a gente assim, como o diabo odeia o santo. Por isso que ele tenta o santo para que ele peque, para que ele seja como ele, um condenado. O mundo quer que nós pensamos como ele, que nós cometamos os pecados que eles cometem, que nós abandonemos a Deus e sirvamos aos nossos prazeres e às nossas vontades. É isso que o mundo quer. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer dar vida e vida em abundância para todos nós. Por isso o chamado de Jesus é de conversão. E a experiência que a comunidade primeira fez da conversão é o que Pedro, aliás, coloca nessa segunda leitura. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, os que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, quer dizer, paciência, como Ele ainda usa hoje conosco de paciência, esperando a nossa conversão, como foi nos dias de Noé. E Ele vai falar que nesta barca apenas 8 pessoas foram salvas. Ele vai dizer que essa barca, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Nós nos batizamos para mergulharmos na vida de Cristo. Limpamos-nos dos nossos pecados, mas mergulhamos profundamente na vida de Cristo. Nos tornamos cristãos, outros cristos. Não vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós servimos a graça de Deus, nós vivemos os mandamentos de Deus, nós vivemos as virtudes divinas, não vivemos o pecado mais. Adeus pecado. Para o cristão, o pecado não faz parte da sua vida. E ele termina essa carta dizendo: Ele, Jesus, que veio nos redimir, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, submetendo-se a Ele, anjos, dominações e potestades. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Inclusive esse mundo com tudo o que existe nele, poderes e forças, tudo está debaixo dos pés de Jesus e vai continuar até a sua vinda, quando ele vai definitivamente estabelecer o reino de Deus.